Alunos, sejam bem-vindos à nossa videoaula sobre reportagem e scripts para radiojornais. A gente vai começar com reportagem. A gente tem algumas definições. A reportagem é o gênero mais rico entre os usados no rádio, mas na prática ele é o menos utilizado, porque ele exige maior elaboração, é mais difícil de fazer uma reportagem do que uma simples notícia. A riqueza da reportagem, ela está, em primeiro lugar, na ausência de uma estrutura rígida, ou seja, não existe uma estrutura padrão de como deve ser a reportagem. A gente pode usar a nossa criatividade, mas sem esquecer de que se trata de uma narração de caráter informativo, ou seja, a gente pode ser criativo, mas tem que lembrar que a reportagem deve informar alguma coisa para o nosso ouvinte. E toda reportagem é um agrupamento de representações fragmentadas da realidade, ou seja, aspectos da realidade, versões de determinados fatos, né? Esses aspectos, essas representações fragmentadas em conjunto vão dar a ideia de um tema geral ou dar uma ideia global de um tema específico. Essas representações, elas são o fio condutor até o fato central, que é o fato mais importante da reportagem. A esse fato central se juntam outras representações fragmentárias, fatos adjacentes, e tudo isso contribui para que a gente compreenda melhor o tema da reportagem. Aqui a gente tem uma definição. A reportagem é um agrupamento de representações fragmentadas da realidade que se ordenam para que o ouvinte construa os acontecimentos, os compreenda e interprete. É, portanto, um gênero basicamente interpretativo, que tem identidade própria, que está ligado à atualidade, mas não à atualidade imediata, porque quem está ligado à atualidade imediata é a notícia, né, que relata o fato em si. A reportagem vai trazer essas outras representações fragmentárias do fato. E a reportagem, ela admite a convergência de vários elementos. A gente pode colocar música, vozes com diferentes entonações, efeitos sonoros, sons ambientes, misturados, montados, N coisas. Além disso, a reportagem é um espaço apropriado para a gente falar de temas em profundidade. Normalmente, enquanto a notícia diz respeito só a um único tema, a reportagem, embora tenha um tema central rígido, ela permite a abordagem interligada de vários assuntos. Ou seja, o tema central é o tronco principal da reportagem, o seu fio condutor. Os diferentes assuntos que podem ser abordados em interligação com esse tema central são as ramificações desse tronco, como se fosse numa árvore, né? E o tempo da reportagem ele pode variar muito, de 2 a 3 minutos ou até 1 hora ou mais. Mas a gente sabe que o jornalista tem que respeitar o tempo que lhe foi atribuído, né? Explorar o tema com criatividade da melhor forma possível dentro daquele tempo que ele tem. Existem alguns critérios que justificam a elaboração das reportagens. São eles: complementar as notícias ou então falar de processos ou ações que estão acontecendo no momento. Outro critério: antecipar acontecimentos e problemáticas previsíveis. E, último critério, abordar temas a fundo. Vamos lá, tipos de reportagem. A gente pode estabelecer uma primeira divisão indiscutível entre reportagem simultânea e reportagem deferida, ou reportagem ao vivo e reportagem gravada. Essa divisão tem a ver com a forma pela qual a gente realiza cada uma delas, ao vivo ou gravado. Vamos falar primeiro da reportagem simultânea. Qual que é a definição dela? A reportagem simultânea se realiza ao vivo. E a criação dessa reportagem é executada paralelamente ao desenrolar da ação que o repórter está nos contando. Corresponde, gente, à mais genuína e específica vocação do rádio,
que é estar presente no momento para relatar a quem não está naquele local um acontecimento que se sucede, né? Uma coisa que está acontecendo naquele momento. Nesse tipo de reportagem, a gente vai trabalhar sobre a marcha dos acontecimentos, aquilo que está acontecendo no momento. E o jornalista ele vai selecionar as representações mais significativas daquele fato para narrar, para contar para a gente. Isso obriga que ele faça um exercício de valoração constante, ou seja, para ele, o que é mais importante ser dito naquele momento, né? O que é menos importante, que dá para esperar para ser dito depois, o que não se precisa dizer, né? O que se precisa enfatizar. E em função dessa valoração, algumas representações fragmentárias dessa realidade vão ficar de fora e outras vão se incluir nesse grande grupo de fatos que desencadeia a ação ou que vai ser transformado na reportagem. E a grande vantagem dessas reportagens feitas ao vivo, dessas reportagens simultâneas, é o sentimento de participação nos fatos que ela produz no ouvinte. Ele imagina que ele está muito próximo do fato, que ele se sente participante, né? Esse sentido ele vem em primeiro lugar por causa do ambiente sonoro da ação. Quando o repórter está no local do fato, a gente ouve a voz do repórter, mas também o cenário sonoro, o ambiente sonoro. Né? E esse ambiente, ele traz com grande riqueza de detalhes, possibilidades, tonalidades, esse ambiente. A gente vai imaginando esse ambiente na nossa cabeça. Esse ambiente acústico, ele provoca uma cascata de imagens sonoras que solicitam a intervenção da criatividade e a imaginação do ouvinte para traduzi-las em imagens visuais particulares. Ele contribui para provocar a sensação de participação. Por isso, a gente tem que deixar o ouvinte escutar o som ambiente também. Não basta o repórter falar o tempo todo, ele precisa deixar lacunas para que o ouvinte também ouça aquilo que está acontecendo no local. E a narração na reportagem simultânea, ela é normalmente improvisada. Só que nem por isso ela é fácil, ela é muito difícil. Né? Quando a reportagem diz respeito a um acontecimento previsível, o repórter já pode se preparar, né? Estudar sobre o tema para que ele evite uma narração cheia de palavras muito comuns que a gente fala toda hora ou frases muito bonitas, só que sem informação. Porque a tensão da ação vai ser incontrolável ali no momento. Em muitas ocasiões, o repórter vai ficar nervoso e isso vai influenciar muito na narração. Então, é muito difícil fazer essa narração improvisada, mas a gente tem que estar atento, a gente tem que fazer uma narração de estilo simples, mas com o vocabulário correto da língua portuguesa, né? Apesar de improvisado, deve seguir a estrutura da redação radiofônica, que a gente já aprendeu, e é preciso um esforço para evitar a repetição de alguns termos que se tornam vícios, né, de linguagem e que normalmente vão ser desagradáveis para o ouvinte. Por exemplo, muita gente fala né, tá. Alguns viciozinhos assim da nossa fala do dia a dia devem ser evitados. E sobre o cenário, é importante que o repórter chegue ao local e ele reconheça o maior número de representações fragmentárias, ou seja, de informações a respeito daquele espaço, daquele local, para que ele conheça esse cenário onde está acontecendo a ação e isso o ajude a reportar a ação para o ouvinte, né? Quando chegar no local, observar atentamente para ele ter condições de falar sobre como o cenário do local influencia na ação. Além disso, a gente tem muito repórter que às vezes tem que ficar muito mais tempo ao vivo do que ele tem informação para dar. Então, quando ele sabe informações do local, ele pode ir contextualizando a história, ele tem mais o que falar. É preciso também saber sobre os recursos disponíveis. Esse tipo de reportagem, né, a simultânea, ao vivo, normalmente ela é realizada a partir de uma unidade móvel ou de um posto fixo de linhas de rádio ou linhas telefônicas. Então, a gente tem que conhecer as possibilidades e limitações desses equipamentos, né? Por exemplo, a falta de alguns metros de cabo do microfone pode impedir acesso a uma fonte que poderia trazer dados importantes, né? Um microfone mal escolhido pode esconder dados do ambiente sonoro que seriam interessantes para a reportagem.
E a unidade móvel é colocada muito longe do fato também pode impedir que a gente transmita o desenrolar da ação. Então, além de saber como narrar, qual que é o cenário em que a gente está inserido, deixar o ouvinte ouvir o cenário sonoro ou o som ambiente, a gente ainda tem que estar ligado nos recursos técnicos que a gente tem para poder fazer aquela reportagem ao vivo. A gente também tem que se importar muito com as entrevistas. Nas reportagens simultâneas, elas podem ajudar o ouvinte a compreender o que está acontecendo ali na hora. Talvez, com uma produção bem atenta, a gente consiga colocar no ar especialistas para falar sobre aquilo, ou então um repórter no local vai conseguir falar com o protagonista da história, alguém que sofreu aquela ação, ou então vai encontrar uma testemunha do fato. Então, essas entrevistas são importantíssimas para contar a história, para ajudar o ouvinte a compreender o que está acontecendo. E em reportagens simultâneas já previstas, né, já agendadas, o repórter ele tem que conversar com os protagonistas antes e tem que organizar ali com eles um jeito que eles estejam de fácil acesso na hora da reportagem. Quando a reportagem estiver ao vivo, eles têm que estar em lugares de fácil acesso para que eles sejam entrevistados pelo repórter. Essas entrevistas nas reportagens simultâneas, elas fazem o papel da citação com voz, né, nas notícias que a gente já viu. Por isso, a gente não deve abusar da duração dessas sonoras, né, dessas entrevistas. Por quê? Porque a tensão da ação ao vivo é uma. E às vezes a entrevista pode diminuir essa tensão, vai criar uma falta de ritmo, né, uma desincronização. E às vezes pode diminuir a possibilidade de seguir com aquele relato. Então a gente tem que dosar bem também o tamanho dessa entrevista, a duração dessa sonora. E a estrutura? Como que é a estrutura de uma reportagem simultânea? Ela é variável. Varia de acordo com o desenvolvimento dos fatos. Só existe uma regra, né? A ação determina o ritmo da reportagem e ela é a espinha dorsal dessa reportagem. Não há uma estrutura padrão para uma reportagem simultânea. Agora, a reportagem deferida.